Seja muito bem-vinda a mais um podcast do Religare Fides, um podcast sobre vida cristã para mulheres reais, assim como eu e você. Se você está me ouvindo, você está no Spotify. Se você está me vendo, você está no YouTube. E eu queria te desejar boas-vindas. Você que não nos acompanha em alguma dessas plataformas, nós temos o nosso acesso de link no nosso Instagram, então que você possa ir lá, compartilhar e ser redirecionado para nos acompanhar em todas as nossas plataformas. O nosso tema central de hoje é sobre a mulher samaritana e de como os reflexos da história antiga também trazem reflexos para hoje e de como essa história pode trazer uma transformação de vida, como ele fez com essa mulher samaritana, assim como pode fazer na sua vida. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu te chamo para pegar a sua canequinha com água, com café, pegar a sua pipoquinha e vem comigo. O nosso tema hoje vai ser sobre a mulher samaritana. O texto base que nós usaremos é João 4, do 1 ao 25, e eu queria ler com vocês alguns trechos para que vocês possam entender e compreender um pouco mais da história. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse quem Jesus batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e foi passar para Samaria. Aqui eu queria colocar um adendo que na época eram divididos lá em 3 províncias. Judeia, a Galileia e Samaria. Judeia ficava nessa ponta, Samaria ficava no meio e Judeia na outra ponta. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isto deu por volta do meio-dia. Meio-dia na época era considerado a hora sexta, mas para frente a gente vai ver sobre esse contexto. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Aqui a palavra é específica. Jesus então lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Então disse a mulher: "O Senhor não tem como tirar água e o poço é muito fundo. Onde pode conseguir essa água viva?" Aqui mais um adendo, esse poço eu fui estudar um pouco mais sobre hoje, ele tinha 100 metros para baixo, então era bem delicado quando as pessoas iam lá. "Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como os seus filhos e o seu gado?" Disse assim a mulher. Jesus então respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." Então a mulher disse: "Senhor, dê-me desta água." Aqui vocês podem ver claramente que essa mulher tinha sede dessa água, que ela tinha um propósito de estar pedindo essa água e estar ali naquele poço, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Então ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." E ela disse para ele: "Não tenho marido." Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que é um profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que deve andar." Jesus declarou então: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste momento, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os seus adoradores o adorarão, o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura.
Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus olhou atentamente para aquela mulher samaritana e disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E depois a história vem discorrendo sobre o que a mulher fez, os seus discípulos depois chegaram com os alimentos, e assim aquela mulher foi proclamar que assim tinha conhecido Cristo, que de fato ele era o Messias por todo o seu conhecimento espiritual, pela sua conversa, e deixou o seu cântaro e foi contar para toda a cidade. Aqui é importante a gente acentuar que na época existiam muitos conflitos entre os samaritanos e os judeus. Eram conflitos raciais, conflitos sociais, e aqui, como eu disse no começo, eram divididos em 3 províncias: Judeia, a Galileia e Samaria. Samaria ficava no meio, então, para os judeus não terem que fazer um caminho mais curto, obviamente é um caminho mais curto você passar por Samaria, mas devido a esses conflitos, eles faziam um caminho mais longo só para não passar naquela cidade. E ali, Jesus estava fazendo uma viagem com os seus discípulos e era muito longa. E até mesmo Jesus olha para os seus discípulos naquele momento e fala: Não, pera, a gente vai passar ali por Samaria. E a palavra que ela diz até no começo, era-lhe necessário passar por Samaria. Aqui essa palavra, era-lhe necessário passar por Samaria, é importante a gente ver que ali tinha um propósito. Até mesmo depois do texto, no capítulo 4, ainda discorrendo, Jesus vem e fala sobre a vontade do Pai, sobre a manifestação dessa vontade dele proclamar o evangelho onde ele passasse. E para ele passar em Samaria, ali era o momento para ele proclamar a palavra. Através da vida daquela mulher, pessoas descobriram quem era o Messias. Porque aquela mulher, a partir do momento que soube nessa conversa, deixou o seu cântaro e assim foi proclamar a palavra do Senhor. Então, uma coisa importante da gente saber aqui é que Deus tem propósito sobre as nossas vidas. O Senhor usa pessoas e transforma vidas para que nós sejamos um canal também para outras pessoas. Eu li um livro na semana passada com meu esposo sobre 3 minutos de Spurgeon. É muito edificante, é bem curtinho, assim, dá vontade de ler uns 7 por dia. E lá ele falava que seria muito egoísta nós pensarmos que pedirmos até para o Senhor para que nós, em meio às aflições, não aguentássemos estar mais aqui. O Senhor me leva. Eu não aguento mais essa vida. Então, eu prefiro estar com o Senhor porque assim eu não tenho mais aflições. E Spurgeon expõe no livro que seria muito egoísta nós pensarmos assim. Porque um dia nós recebemos do Senhor. Um dia nós tivemos um recomeço com o Senhor. Então, por que pensar só em nós e não naquilo que Ele poderia fazer através de nós? Então, é muito importante a gente destacar que o Senhor tem propósito para todas as vidas. O Senhor tem o propósito de restaurar as nossas vidas e assim nós podemos ser bálsamo para outras pessoas também. E outro ponto também que é importante a gente destacar é o que aconteceu, né, para que eles estivessem fazendo essa viagem e ter parado ali. Assim como já falei, eles estavam fazendo essa viagem para a Judéia do Sul, para a Galileia, e o Senhor escolheu essa rota mais curta. Enquanto o Senhor parou para descansar no poço, que era a hora sexta, considerada a hora sexta, por volta de meio-dia, os seus discípulos foram buscar alimento e o Senhor Jesus ficou ali. E eu falei que eu ia comentar sobre essa hora sexta porque, na época, essa hora sexta era considerada um momento em que as pessoas elas se sentiam confortáveis em sair de casa para não se sentirem envergonhadas. Era um momento que ali não tinham muitas pessoas que a observassem. Então, a maioria das pessoas que sofriam esses preconceitos, principalmente mulheres samaritanas, elas saíam esse horário para que ninguém pudesse vê-las. E assim aconteceu. O Senhor encontrou essa mulher samaritana ali e ela chegou para beber água desse poço, assim como
pegar água desse poço, assim como a gente leu na palavra. E o Senhor simplesmente olha para ela e fala assim: ei, me dá água de beber. E aquela mulher para perplexa e pensa na hora, mas você, sendo um judeu, por que me pede água? E ali, outro ponto também, o Senhor podia muito bem, ele é o próprio Messias, ele já sabia que ele tinha essa água, essa fonte de vida que sacia. Então ele podia chegar muito bem nessa mulher e falar assim, com 2 pés no peito, e falar: caraca, você tá achando que eu sou quem, minha filha? Eu sou o Messias, eu tô aqui. Como assim você ainda vem me questionar? Aqui é muito... Eu tento ter muita cautela, principalmente na palavra, em algumas falas, porque é muito perigoso, às vezes, a gente pegar uma entonação de alguém da época e usar como algo: mas essa mulher estava caçoando de Jesus, essa mulher estava fazendo isso. Então, a gente tem que ter muita cautela nessas partes. Ao meu ver, naquilo que eu procurei, naquilo que eu estudei, essa mulher ficou extasiada porque, primeiro, ela já ia ali porque ela se sentia envergonhada. Aquela mulher tinha as suas razões para estar ali. Ela tinha os seus pecados, assim como a gente pôde ver, ela já tinha tido 5 maridos, o que ela estava não era o esposo dela. Então, ali já havia uma problemática muito grande para essa mulher. Então, para ela, ela ficou extasiada a ponto de, como um homem, ainda vem me pedir água. E outro ponto também que nós podemos destacar é, assim como a gente falou, né? Aquela mulher, ela já era muito discriminada pelo simples fato de ser uma mulher. Era uma pessoa muito rejeitada pelos judeus por ser samaritana e era rejeitada pelos próprios samaritanos por ter uma vida sexual irregular. E diante de todas essas rejeições, provavelmente ela foi buscar água, né? Por volta desse horário, para não encontrar ninguém, assim como a gente já havia dito. E ela é uma mulher que vivia fugindo. Por que fugindo? Ela tinha vergonha de si mesma e ela precisava de uma verdadeira mudança, só que ela não sabia como fazer isso e como viria essa mudança. Você pode ver que até ela olha para Jesus depois, quando ele questiona sobre a água e mostra que ele teria essa água viva, e ela fala: então me dê dessa água, porque eu quero beber. Aquela mulher pedia socorro dentro dela. Só que em meio a toda a sociedade, com os olhos maus que todo mundo havia, como essa mulher pediria socorro? Então, às vezes acontece hoje de nós estarmos assim. Muitas vezes nós queremos pedir socorro e temos muito receio do que os outros irão pensar, do que os outros estão passando. Então, ali essa mulher, ela encontrou esse refúgio. Enquanto o Senhor olhou para ela, não chegou com a sua grosseria, chegou com a sua mansidão, e olhou para ela e simplesmente falou assim: ei, deixa eu então te explicar com palavras espirituais. Assim aquela mulher se aconchegou, e assim o Senhor faz e nos afaga a todo tempo. Quando nós imaginamos que não tem ninguém para nos afagar, o Senhor vem e nos mostra com a sua calmaria, com a sua mansidão, mesmo em meio à nossa pecaminosidade, mesmo em meio à nossa natureza carnal. O Senhor vem, nos ama, nos corrige e nos mostra de fato a sua palavra verdadeira e viva. E o segundo ponto importante também nessa história é que Jesus, que já era um homem, já estava, um homem sedento no deserto, já vinha caminhando com os seus discípulos, ele mostra essa necessidade para essa mulher. Ele mostra essa pequenez de: ei, eu estou precisando de você. Até que isso, a mulher fica extasiada, como atônita, na verdade. Essa mulher fica atônita no sentido de: mas logo você vem me pedir, um judeu, um homem, mesmo ela não sabendo quem ainda ele era. E assim, Jesus, ali naquele momento, ele deixa de lado todas as barreiras, sejam elas raciais, religiosas e sociais. Até que no verso 13 ele diz: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui é importante a gente destacar que no 13 ele fala: Jesus respondeu: quem beber desta água? Aqui ele não fala
o japonês que beber dessa água, ele não fala o negro que beber dessa água, você que é alto, você que é mais rico, você que é mais pobre. Jesus não vem com restrições aqui nessa palavra. Ele diz: quem beber desta água terá sede outra vez. E no fim, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar. Então, aquela mulher que já se via naquela situação, uma situação de tão pequena, uma mulher que já vinha sofrendo preconceitos, uma mulher que precisava de um renovo, que pedia socorro dentro dela e não sabia como. Assim, o Senhor vem e fala para ela assim: ei, quem beber desta água? Então, você, mulher, se você pode ter feito o que fez, você tem 5 maridos neste momento que você tem, e somente ela sabia até este momento, o Senhor já sabia, mas não expôs para ela. E o Senhor fala: quem beber dessa água, eu lhe darei. Então, aqui o Senhor, ele não é restritivo. É muito importante a gente saber que o Senhor, ele não vem com exclusões. O Senhor, ele não vem com limitações. Ele chama a todos. Ele quer dar a todos essa água de beber. Então, muitas vezes a gente fica com a nossa pequenez, achando que até mesmo quando nós erramos, até mesmo quando nós pecamos, nós temos receio de se chegar ao Senhor. E o Senhor vem mais uma vez e fala: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então, aqui eu queria mesmo destacar esse ponto, porque não são os mais ricos, não são os mais pobres, não são aqueles que se você dá mais dízimo da igreja, se você ajuda mais na obra, se você está cantando lá todos os dias, o Senhor não vem com essas restrições. Mas o Senhor nos mostra que Ele é um Deus abrangente, que Ele veio e morreu por todos. E essa água, ela é manifesta para todos aqueles que desejam bebê-la de fato. Pessoas que desejam e querem saciar a sua sede na água viva de Cristo. E outro ponto também é que essa mulher, a mulher samaritana, ela questiona Jesus, e assim como a gente já disse, ele tão manso e humilde, ele mostra para ela apenas palavras espirituais. Ele podia já chegar e falar assim: ó, mulher, você fez isso, 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 aquilo. E não, Jesus vem com a sua mansidão e a conquista, com a sua leveza, vem e mostra para ela: ei, eu posso te dar essa água. E no final ele vem e a corrige, a mostra que ele sabe, para que de fato aquela concretização de que ele era o Messias e sabia de todas as coisas era mostrado para aquela mulher. E assim como a gente já disse, né? Muitas vezes a gente faz algo por vergonha e achamos que nós temos um Deus irado. Ou até mesmo, Deus vai vir, vai me lançar uma bola de fogo. Ou, eu acho que eu tô passando por essas situações, eu acho que é por causa daquele meu pecado de ontem. Eu acho que é por causa da minha fofoca lá que eu fiz da irmã. E aí Deus tá me castigando hoje, porque faltou R$10 pra eu pagar aquela conta lá e tá difícil, né? Então, tudo a gente coloca essas problematizações para o Senhor como se Ele fosse um Deus vingativo, um Deus irado. Deus é irado, sim, mas a sua ira é uma ira santa. A sua ira é uma ira que corrige e nos mostra de fato quem nós somos em nossa pequenez, ainda amados, ainda filhos, mas também que devemos de fato seguir a sua palavra. E somos discípulos, somos aqueles que servimos. E o Senhor nos mostra isso, assim como fez também com essa mulher. E a nossa primeira reação sempre ao acontecer essas coisas é olhar o nosso eu e o que o outro pode pensar de nós. O outro, as pessoas, eu digo. E ele corrigiu a mulher e mostrou os seus feitos depois, e ainda assim a mostrou com muito zelo em suas palavras. Então, é importante a gente destacar que o Senhor, sim, o Senhor é um Deus, um Pai que ama, mas também é um Deus que corrige, que nos mostra onde nós estamos errando, e glória a Deus por isso. Porque imagina se todas as vezes nós fôssemos seguir o nosso eu, as nossas vontades, o que seria de nós? Na verdade, não seríamos nada, né? Sem Ele, nós não somos nada. E glória a Deus que Ele nos corrige, a todo tempo nos mostra, pela Sua palavra, pela Sua oração, que nós necessitamos dEle para suprir todo o nosso eu. Porque dentro de nós, assim como... Não lembro o autor, é um nome difícil.
mas ele diz que dentro de nós há um vazio do tamanho de Deus. E é o Senhor que nos acalentou essa mulher. E ali ela fica atônita com aquele momento. E quando o Senhor a mostra que ele é o Messias, quando ele mostra ali os seus feitos, ela deixa o seu cântaro e vai proclamar o nome do Senhor para a cidade. Ela fala: ei, eu conheci o Messias, ele me falou isso, aquilo, ele me contou os teus feitos. Aquela mulher que tinha vergonha, que no meio daquela hora sexta foi tirar a água do poço, aquela mulher que se escondia, já se declarou para a cidade inteira, falou assim: ei, eu conheci essa água viva. Ele me mostrou que eu não preciso mais pegar daquele poço, esse poço que todas as vezes eu ia com vergonha, um poço que me limita de pegar água. Mas agora eu tenho água viva porque eu conheci. E na palavra, essa foi a primeira mulher a proclamar o nome do Senhor. Então, eu me emociono porque é muito grandioso a gente saber que o Senhor quebra todos esses paradigmas, assim como Ele fez na época, a gente disse no começo, né? Ele faz hoje. Ele faz com você, Ele faz comigo, Ele faz com todas as pessoas. E uma coisa importante a gente vê aqui é que aquela mulher, ela deixa aquilo que ela tinha de apego, ela deixa a sua missão naquele momento para proclamar o nome do Senhor, porque ali ela encontrou um novo sentido. Ela encontrou o Messias, essa água viva. E eu queria fazer uma pergunta para você, mulher, hoje. Qual é o seu cântaro? Qual tem sido o seu cântaro? Muitas vezes a gente se apega a muitas coisas, muitas vezes o seu cântaro pode ser um relacionamento, o seu cântaro pode ser o seu trabalho, muitas vezes o seu cântaro pode ser dinheiro, pode ser diversas outras coisas que você tem apego e tem deixado, que o seu relacionamento com Deus tem deixado que a manifestação de Cristo de fato retome e você viva de fato aquilo que o Senhor espera da sua vida. Então, aqui é mesmo um questionamento de que haverão momentos que o nosso eu sempre falará mais alto e buscaremos satisfação em outras coisas. Mas a nossa satisfação não está nisso, assim como essa mulher mostrou. Aquele pequeno vaso que ela buscava, aquela pouca água, não satisfazeria mais. Aquela pouca água não satisfazeria mais essa mulher. Então, ela vem e proclama para toda a cidade que assim ela encontrou essa fonte de água. Será que nós temos deixado o nosso cântaro para que a gente viva de fato essa fonte de água viva que o Senhor nos proporciona? Ou a gente tem preferido aquele poço, a gente fica sentado naquele poço enquanto pessoas nos observam, enquanto nada vai para frente, a gente vai sempre ali e não escolhe de fato aquela água que nos renova, aquela água que renova a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, nos traz um novo sentido. E mais um ponto importante é que Jesus ele não oferece para a mulher apenas um pouco do vaso dessa água que ela foi colhida, mas ele oferece a água viva que se renova sempre, assim como também em nossas vidas. E o que essa história ela nos mostra, afinal? Primeiro que essa mulher, ela era vista como uma mulher, eu caracterizo ela como uma mulher improvável. O que seria essa mulher improvável? Era uma mulher cheia de vergonha, ela não tinha mais sentido no que fazer e não sabia como procurar um socorro. E muitas vezes você, mulher, eu, mulher, ou vocês, mulheres, são essas mulheres improváveis ou até mesmo se veem nesse papel de mulher improvável. Muitas vezes você tem vivido, se colocado em certas situações que você acha que não tem mais sentido, você pede socorro, mas não consegue expor para quem, você tem vergonha muitas vezes dos teus feitos, mas não consegue, parece que trava os seus olhos, trava a sua mente e você não consegue se desprender disso. Mas eu te digo hoje, mulher, que o Senhor tem esse renovo.
O Senhor, Ele tem essa fonte de água viva e Ele tira tudo aquilo que nos prende, Ele nos preenche como total ser humano. Ele nos mostra que a nossa dependência é total dele. Não vale nesta vida se você busca dinheiro. É muito triste. Ontem eu estava conversando com meu esposo, eu até choro porque é muito triste você ver mulheres que acham que precisam, sabe, de tantas coisas, e se entregam a tantas coisas e se limitam a isso, achando que precisam de homens, que precisam se mostrar na internet para poder ter um sentido na vida. E o Senhor, Ele traz esse sentido. Não são essas coisas terrenas. Tudo aqui vai ficar. Tudo passa, tudo é pó. Nós somos como folhas ao vento. E o Senhor nos mostra que Ele tem essa fonte de água viva. Então você, mulher que hoje está passando por isso, você, mulher que muitas vezes quer esse socorro, não sabe como, você que muitas vezes prefere esse cântaro tão pequeno, eu te digo hoje que o Senhor tem essa fonte de água viva, essa água que sustenta, essa água que renova a nossa mente, nos dá um novo sentido para a nossa vida. Essa água que ela flui, ela não para. Queria que depois vocês fechassem os olhos de vocês e parassem de fato para refletir. Que vocês se imaginassem como uma água que ela jorra do céu. Uma cachoeira enorme que ela jorra do céu. E penetra de novo na nossa mente, nos renova, nos sacia. E não é um saciar no sentido de, então o Senhor hoje vai me dar alimento. Isso é frívolo, isso vem com o tempo. Mas é uma renovação de mente, é uma nova esperança, é um acalento que nós temos um Redentor, de que nós vivemos para Ele, nós proclamamos a Sua palavra para Ele, a nossa vida é dele. Então, se você tem sentido isso, ou até mesmo conhece pessoas que se sintam assim, que você possa proclamar essa palavra também para ela, que você possa proclamar essas palavras e que assim, se um dia você conhecer essa fonte de água viva, que você seja como essa mulher. Ela deixou o seu cântaro e foi proclamar que ali tinha um Messias, que ali havia alguém que a daria fonte de água viva. E é isso que o Senhor espera, que nós vivamos com Ele. E, por fim, esse hoje foi o nosso primeiro episódio de uma série de 3 episódios com o tema de Mulheres Improváveis. Eu queria trazer mesmo essa realidade de mulheres. Muitas vezes a gente lê na palavra e parece algo tão distante de nós. Mas quando a gente equipara mulheres da época que sofriam, assim como mulheres hoje sofrem, nós sofremos ou passamos por situações assim, nós se sentimos mais humanos. A gente fala, caraca, isso acontece também comigo. E esse será o nosso primeiro, nós trabalharemos outros 2 episódios, eu trarei outras 2 mulheres que foram muito importantes, que passaram por esse processo também. E o Senhor, em meio a toda essa sociedade que olhava essas mulheres com os olhos maus, o Senhor as olhou e fez assim a sua obra. Assim como Ele fez na minha vida, assim como Ele quer fazer na sua, fez na sua. E é isso. Hoje eu queria agradecer mesmo por vocês estarem mais uma vez aqui. Que essa palavra possa penetrar no coração de vocês, que ela possa vir direto do trono do Senhor. E queria dizer mais uma vez que aqui eu sou apenas um instrumento, um vaso nas mãos do oleiro que quer manifestar também essa palavra, proclamar com vocês aquilo que o Senhor fez na minha vida, expor um pouco desse evangelho que é tão vivo, que se renova, e que possamos buscar Ele a todo instante, incessantemente. Queria agradecer também por você que nos acompanha no nosso Instagram, em todas as nossas plataformas. No nosso Instagram, nós temos um link de acesso que nos redireciona às nossas 3 plataformas para você conseguir acessar, os nossos podcasts. Então,
Você consegue ver no YouTube, você consegue ouvir no Spotify. Você que tem um dia corriqueiro, mas meu dia é tão corrido. Então, enquanto você lava uma louça, enquanto você toma banho, coloca para você ouvir, que vai ser muito edificante, eu tenho certeza. Lá nós também teremos a nossa plataforma no TikTok e também na nossa primeira caixinha nós temos os pedidos de orações. Então você que tem procurado e tem buscado um pedido de oração, você que tem uma causa, mande lá seu pedido de oração, responda o nosso questionário para que eu possa conhecer mais um pouco de vocês, ter essa conexão e mande o seu pedido que eu vou estar orando durante toda a semana. E é isso, queria agradecer mesmo do fundo do meu coração mais uma vez por todos vocês que têm acompanhado e que essa palavra seja viva para você e para muitas pessoas.